para nossa live, hoje chegando um pouquinho mais tarde, que hoje foi dia de recarregar a energia, né? Através do descanso também, porque a energia já vem pilhada depois de um líder titânio, né? A gente já vem assim entusiasmado com a vida, mas é necessário descansar, né? Também tem aquele momento de off, né? Para poder digerir tudo aquilo que foi trabalhado. Que turma linda, que presente de Deus mais uma vez. Peço ao Senhor todos os dias que limpe esse canal, que é a minha vida, para poder fluir melhor dele. Eu preciso que ele limpe, porque muitas vezes a gente deixa algumas frustrações, alguns sentimentos entrarem, e a gente precisa que Deus limpe isso em nós, né? Eu preciso disso todos os dias, sabe? E nós estamos aqui mais um dia. Hoje nós vamos para a leitura de 2 Reis 6, onde a palavra de Deus vai falar conosco. Eu já peço o Espírito Santo de Deus para trazer discernimento e sabedoria, que através do Espírito Santo de Deus nós temos sabedoria, entendemos, abrimos nossos olhos espirituais, e que isso seja a forma como a gente vai adentrar na nossa live hoje. Amém? Espírito Santo, fala conosco. E diz assim: e disseram os filhos do profeta Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires como servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e tomou. O rei da Síria fazia guerra de Israel, consultou os servos, dizendo: em tal e tal lugar está o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por algum lugar, porque os assírios desceram dali, né? Aí, pois o rei de Israel enviou aquele lugar de um homem de Deus que lhe dissera de que tinha avisado, e guardou ali, e não uma nem duas vezes. Então se turbou esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os servos e lhe disse: não me farei saber quem é um dos nossos, pelo rei de Israel? E disse um de seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Ou seja, ele revela ao rei tudo que tu, né, pensas até. E ele disse: vai, veja onde ele está, para que envie mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. E então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram à noite a cercar a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais do que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu que eis que tinha um monte de estavam cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. O exército de Deus nos cobrindo, né? Glória a Deus, Senhor, coloca mesmo. E como desceram ele, Eliseu orou o Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira, feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guardava-os-ei o homem que buscai, e guiou de Samaria. E sucedeu que, chegando a ele essa maneira, disse: lhe deu: ó Senhor, abre estes olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que visse, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu que tomaste prisioneiros a tua espada com o teu arco? Com teu arco, pois põe-lhe diante de pão e água, para que comam e bebam, e vão ser o Senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, despediu-os para o Senhor, e entraram mais tropas de Síria na terra de Israel. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou seus exércitos, subiu e cercou Samaria. E houve grande fogo em Samaria, porque eis que cercaram, até que vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e quarta parte do cabo de esteco de pombas, e 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher bradou e disse: acode-me, ó meu rei, meu senhor.
E ele disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira do lagar. Disse-lhe mais ao rei: que tens? Ela disse: esta mulher. Ele disse: dá cá o teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizemos-lhes no outro dia: dê cá o teu filho e comamos. Escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo as palavras dessa mulher, rasgou suas vestes, que ia passando no muro. O povo viu que o rei trazia cilício para dentro sobre sua carne e disse: assim faça Deus, tanto hoje na cabeça de Eliseu, filho de Safate, de hoje ficar sobre ele. Estava Eliseu sentado à sua casa, e também os anciões estavam sentados com ele. Enviou o rei um homem diante de si, antes que o mensageiro viesse e dissesse ao ancião: vieste o filho do homicida que mandou tirar minha cabeça? Olha aí, pois, quando vier o mensageiro, fechai-lhes a porta e empurrai-os para fora da porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do Senhor? E estando ele falando com eles, que os mensageiros descia com ele, disse: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Forte, né? E aí, o que a gente tira de ensinamento aqui? Olha só. Há mais com você do que contra você. O machado que caiu no rio começa a flutuar. Eliseu revela os planos do rei da Síria ao rei de Israel. Então, tudo que o rei da Síria pensava, e Eliseu tinha revelação do Espírito e revelava ao rei de Israel. O exército sírio cerca a cidade para pegar Eliseu. O servo do profeta entra em pânico, mas Eliseu usa os lábios espirituais dele e orando, e o exército inimigo é confundido e conduzido para Samaria. E em primeiro ponto, que a gente vê, Deus se importa com os pequenos problemas da nossa vida. Ele cuida, nada é pequeno demais para levar a Deus. Os detalhes da nossa vida é importante que a gente leve ao Senhor. Deus protege quem está na sua missão. Quem anda na vontade de Deus está debaixo de proteção. Terceiro, o problema nem sempre é a situação, é nossa visão. Nossa fé cresce quando Deus abre os nossos olhos espirituais. Deus confunde os inimigos. Deus luta por nós, e a misericórdia também vence batalhas, e nós recebemos a vitória pela graça. Então repita hoje comigo: Deus sempre está comigo, Deus sempre está comigo, Deus sempre está comigo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E é assim que a gente recebe a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti. E nós precisamos de ti, Pai. Nós precisamos de ti. Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe.